palestra de hoje, ela tratará dos sinais de masculinidade bíblica. Isso é um assunto interessante, porque nós estamos acostumados a uma forma de crença relativista e andrógena. O que eu quero dizer com isso? De que as manifestações culturais de masculinidade e feminilidade são infinitamente flexíveis. Essa é a crença do nosso tempo. O andrógeno ou a androgenia, ela oferece uma solução cultural, mundana, que tenta mostrar que não deve haver diferença entre o masculino e o feminino, entre o homem e entre a mulher. De forma que as possibilidades são infinitamente inflexíveis, ou flexíveis, melhor falando. Então, como todos os falsos conceitos, este se torna mais aceitável de acordo com a medida de verdade que há nele. E certas diferenças entre os sexos são culturalmente relativas. A partir daí, não se segue a ideia de que existem distinções, de que existem categorias, porque tudo pode se enquadrar em um mesmo modelo. A noção de masculinidade é algo de que se pode facilmente zombar e, como consequência, passa a ser difícil de defendermos como cristãos, como homens de Deus. Então, o propósito da palestra de hoje é discutirmos alguns sinais externos de masculinidade à luz da palavra, mas não todos, pelo menos os principais. Quais são eles? Roupas, cabelo e barba e adereços. Como eu disse aos irmãos, nós vivemos em uma cultura andrógena e o mundo em volta de nós está trabalhando incansavelmente para que atenuemos todas as distinções possíveis entre os sexos. Deus fez homem e mulher. O nosso tempo, o mundo em que vivemos, tenta acabar com essa ideia, deixando algo muito neutro. E como homens de Deus, como maridos e pais cristãos, como jovens que temem ao Senhor, é dever nosso evitar que estas distinções elas sejam obscurecidas, ofuscadas, não sejam percebidas. E nós precisamos fazer isso também quando observamos biblicamente os sinais externos que o Senhor indica para homem e mulher de como eles devem viver, de como eles devem se portar. E também nós precisamos fazer isso como maridos e pais, ensinando a nossa casa. Então, primeiramente, vamos falar sobre roupas. Este é um assunto interessante, porque, em geral, nós, reformados e presbiterianos, somos conhecidos, muitas vezes, como pessoas mais liberais, no que diz respeito ao uso de roupas. E, de certo modo, nós não conseguimos apresentar bem porque a nossa posição, ela não faz de uma tradição norma, mas procura extrair os princípios bíblicos sobre sinais externos, tanto para o homem como para a mulher, e procurar aplicá-los no dia a dia. Então, quando nós falamos sobre roupas, primeiramente, é preciso ficar claro, ou é preciso ficar definido, biblicamente, diante de nós, que não existe neutralidade em parte alguma da vida do homem. Não há como você ficar neutro. Todo o relativismo ele é perigoso em todas as suas formas, em todas as suas variedades. E isto também, irmãos, é verdade quando nós falamos sobre as nossas roupas e muito mais quando avançamos e tratamos do seu uso e do que a Bíblia ensina sobre a modéstia cristã, sobre a simplicidade de como nós devemos viver. Mas a visão moderna, a visão do nosso tempo, ela não passa isso. Ela passa que as roupas, elas são importantes e que tudo é válido e não importa o que eu use, se eu tenho naquela roupa, ou se eu tenho naquela calça, ou se eu tenho naquela camisa, enfim, uma marca conhecida, uma marca destacável. Pode ser qualquer tipo de roupa, se tiver a marca da Nike, ou se tiver qualquer outra marca famosa. É sobre isso que nós precisamos observar e tratar bem hoje nessa manhã. Porque
A Escritura, ela mostra que a forma como o homem se veste indica a sua condição espiritual. Vejam, por exemplo, Gênesis 35, versículo de número 2. Examinaremos hoje um número importante de textos bíblicos nessa palestra. Gênesis 35, versículo 2. Quando o Senhor separou para si Jacó. Observem, versículo 1 inicialmente, de Gênesis 35. Assim diz a palavra: disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Agora vejam que interessante. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Notem que um homem, então, da maneira como se veste, pode também indicar qual o seu rumo espiritual. Qual a sua condição espiritual? Quando o Senhor chama Jacó, ele disse: vamos lançar fora. Ele falou assim para a família dele: os estranhos deuses, os deuses estranhos que há entre nós, vamos nos purificar e vamos trocar as nossas roupas, em outras palavras. Então, um exemplo ainda mais drástico pode ser visto no Novo Testamento, quando Lucas registra a situação de um homem endemoniado. Vamos para Lucas 8, versículo de número 27. Evangelho de Lucas. O endemoniado de Gadara, ou da região dos Gerazenos. Lucas 8, versículos 26 e 27. Então rumaram para a terra dos Gerazenos, versículo 26. Fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. Não é de surpreender que a nossa salvação também ela seja representada em termos de roupas. Por exemplo, uma passagem em Isaías diz o seguinte, prestem atenção: desperta, desperta, reveste-te da tua fortaleza, ó Sião. Veste-te das tuas roupagens formosas, ó Jerusalém, cidade santa. Porque não mais entrará em ti, nem circunciso, nem imundo. Isaías 52. Poucos capítulos depois, Isaías repete a mesma coisa, reitera o ponto e diz: a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Isaías 61. Percebam então que a relação de um sinal externo é utilizado pelo Senhor para também aplicar realidades internas do coração, experimentadas por aquele que foi alcançado por sua graça. Em muitas outras passagens, irmãos, a Escritura faz referência aos homens refletindo o seu sofrimento, a sua dor, por meio de roupas. Lá em Gênesis, capítulo de número 37, aproveitar que vocês estão em Gênesis, verifiquem comigo, o versículo 34 nos lembra isso. Gênesis 37, versículo 34. Quando Jacó recebeu a notícia de que o seu amado filho havia sido supostamente despedaçado por um animal selvagem e comido, a mentira que os seus irmãos contaram para justificar ao seu pai o que ele não retornou, o porquê dele não ter retornado, porque eles o venderam como escravo para o Egito. A reação de Jacó, então, no versículo 34, é a seguinte: então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Algumas vezes isso era feito de forma pública, outras era algo simplesmente perante o Senhor. No livro dos Reis, nós temos o registro
seguinte: tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes quando passava pelo muro. O povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre a pele. No segundo livro dos Reis nós temos esse registro no capítulo de número 6. Então, de forma inversa, as roupas são usadas também para refletir a libertação de um estado de dor. Quando Davi recebeu a notícia de que o filho de Batseba havia falecido, ele havia morrido, durante um tempo ele não comia, ele estava perante o Senhor clamando por misericórdia. Quando ele recebeu a notícia de que a criança havia partido, segundo Samuel capítulo 12 diz: então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, ou seja, trocou a sua roupa, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão, puseram-no diante dele e ele comeu. Em uma ocasião de festa, como casamento, a roupa é algo importante. Vejam que em Mateus capítulo 22, vamos para lá, por favor. Mateus 22, você tem essa informação. Mateus 22, na parábola contada pelo Senhor, parábola das bodas, parábola da festa de casamento, versículos 11 e 12. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Ele emudeceu. Isaías sabia diferenciar, por exemplo, um traje de festa de um jeans. Isaías 3 diz: os vestidos de festa, os mantos, os chales e as bolsas. Eclesiastes também, nós encontramos Salomão falando a respeito disso no capítulo 9. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, ou seja, sejam brancas, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Vejam que a Escritura vai mostrando e revelando essa realidade para que a gente perceba de imediato que não existe neutralidade. A roupa revela também, a Escritura vai mostrar a posição social da pessoa. Deuteronômio capítulo 21, por exemplo, diz o seguinte, vamos para lá, quinto livro da Bíblia, Deuteronômio 21. Deuteronômio 21, versículo de número 13. Tratando de questões relacionadas à peleja, à guerra. O versículo de número 13. Ou melhor falando, eu estava com o 20, perdão. Capítulo 21, versículo de número 13, acerca da mulher, da posição da mulher quando presa, ou sendo feita prisioneira. Diz assim, a partir do versículo 10, quando saíres a peleja contra os teus inimigos e o Senhor teu Deus os entregar nas tuas mãos e tu deles levares cativos e vires entre eles uma mulher formosa e te afeiçoares a ela e a quiseres tomar por mulher, vejam só, versículo 12, então a levarás para casa e ela rapará a cabeça e cortará as unhas. E versículo 13 então chama atenção para as vestes que precisariam ser mudadas, porque o seu status social iria mudar. E despirá o vestido do seu cativeiro, e ficará na tua casa, e chorará seu pai e a sua mãe durante um mês, situação relacionada a luto. Depois disto a tomarás, tu serás seu marido, e ela tua mulher. Ou seja, ela precisava então trocar as suas roupas, ela receberia vestimentas novas, vestidos novos, por assim dizer. Aquela passagem também nos chama a atenção, quando Tamar, ela engana o seu sogro, ela o fez em parte por meio de suas roupas. Eu acho que vocês devem lembrar desta passagem lá em Gênesis 38, eu vou ler para vocês aqui. Ela despiu as vestes de sua viuvez, ou seja, existiam roupas que identificavam uma viúva, uma mulher que havia perdido seu marido, e cobrindo-se com um véu, se disfarçou. E assentou-se à entrada de Enaim, no caminho de Tímina, pois via que Selá já era homem, e ela não lhe fora dada por mulher. Levantou-se ela e se foi,
tirou de sobre si o véu e tornou as vestes da sua viuvez. Então, percebam que em contextos culturais ou sociais, as roupas, elas se relacionavam com situações, com momentos, assim como hoje ainda funciona. E a Bíblia não deixa de mencionar nas histórias estes acontecimentos e as suas relações também com os sinais exteriores, tanto de uma mulher como de um homem. Então, normalmente, não vemos quantos caminhos o relativismo faz em nosso pensamento. Em particular, o caso em que não podemos fazer qualquer julgamento estético. Mas a Bíblia faz esse tipo de julgamento estético sempre. Você vai colocar aqui algumas passagens, eu posso apresentar como estou fazendo, e o tempo todo a Bíblia está fazendo essa diferença, essa distinção. Por exemplo, quando nós pensamos em Abigail, quando a Escritura fala que ela era uma mulher formosa e inteligente, isso significa que há uma coisa chamada beleza feminina. A cultura que nós vivemos, então, tenta anular essas distinções ou até mesmo estes juízos que nós fazemos como seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus e que a própria Bíblia faz. Então, vai existir sempre a mulher bonita e a mulher feia, a mulher formosa e a mulher não tão formosa assim. O que despertou a nossa atenção, eu me refiro aos maridos, quando nós tomamos a nossa esposa por mulher. Quando nós nos apaixonamos por ela e desejamos casar com ela. Eu sei que o cristão ele vai observar ou vai procurar, primeiramente, conhecer as razões da fé, do coração, como aquela mulher aquela jovem. Mas nós não podemos negar que nós fomos um dia atraídos por sua beleza. Então, talvez ela, em algum desespero, tenha casado conosco, porque vai ter que ser com esse cabra feio mesmo, e depois a coisa funcionou. Mas a gente sempre observa e enxerga na Bíblia que essas distinções, elas são claras. Mas a cultura do nosso tempo tenta, então, dizer que o negro não é negro, que o branco não é branco, que o amarelo não é amarelo, que o índio não é índio. Quando eles existem. Hoje tudo diz respeito à discriminação. Na rua em que eu cresci, onde a maior parte dos homens, eu acho na sua maioria, dos rapazes da minha época, mais de 20 meninos, todos eles eram brancos, meu apelido era Negão. E eu nunca tive nenhum problema, mimimi, não sofri bullying, eu quero me matar. Nunca teve nada disso. Eu era um negão, minha cor é essa, eu vou querer ser branco. Mas a cultura que a gente vive tenta quebrar, e na igreja também passaram a me chamar de negão, viu, quando eu cheguei. Então, a cultura que nós vivemos tenta quebrar essas distinções, da beleza, da formosura, de alguém que é mais bonito do que o outro, de alguém que a gente às vezes não precisamos falar isso, mas a gente olha para alguém, não é bonito aos nossos olhos, a gente acha feio, mas outra pessoa vai e acha bonita. E com respeito à roupa, a mesma coisa. Então, quando a Bíblia fala sobre isso, pode soar como uma observação do senso comum. Mas observe como, de uma forma desesperada, a nossa cultura resiste à noção de que há uma qualidade objetiva em tudo aquilo que envolve beleza, que envolve estética. Isso é muito importante. No entanto, não existe também neutralidade estética. Nem mesmo quando nós falamos do nosso próprio guarda-roupa, do guarda-roupa dos nossos filhos, essa neutralidade estética ela não existe. Gênesis 27, versículo 15, tem um texto interessante a respeito de Rebeca. Vejam comigo, por favor. Gênesis 27, versículo 15. Gênesis 27, versículo 15. Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho,
roupa que tinha consigo em casa e vestiu Jacó, seu filho mais novo. Então ela busca uma roupa de Esaú. Os irmãos lembram essa história em que há uma trama por enganar a Jacó, ou a Isaac, melhor falando, e Rebeca, ela vai pegar uma roupa do seu filho mais velho, que era distinta da roupa do filho mais novo, isso é óbvio. Quando Acã, por exemplo, caiu no pecado de cobiça, lembrem comigo, parte da tentação dele era uma roupa. Vou lembrar para vocês aqui, quando ele confessou o pecado dele, quando vi entre os despojos que o Senhor tinha dito, olha, vocês não vão pegar nada dessa batalha, vocês vão destruir tudo, Acã foi tentado por uma boa capa babilônica. Ele disse, vi entre os despojos uma boa capa babilônica. Ele viu dinheiro também, prata, 200 ciclos de prata, uma barra de ouro, enfim, cobicei-os, diz o texto, e tomei-os, ou seja, peguei para mim, e os escondeu na terra. Então a roupa chamou a sua atenção, ele achou bonita, ele quis para si. Quando Noemi deu um bom conselho a Ruth, por exemplo, com respeito a Boaz, como ela deveria se aproximar dele, ela disse, banha-te e unge-te e põe os teus melhores vestidos. E vá lá. Então, com essa base, com esse pano de fundo, podemos entender os alertas bíblicos com respeito às roupas. Por exemplo, nós não devemos fazer julgamentos superficiais. Essa questão ela é importante e eu preciso aqui tratar com vocês. Mas nós precisamos observar que as diferenças elas já nos são apresentadas, porque você vai ver a informação de que existe roupa adequada para homem e roupa adequada para uma mulher. Roupa adequada para um momento específico em que nós devemos nos vestir e outro tipo de roupa para um momento diferenciado. Mas eu queria mostrar essa passagem para que a gente tenha o cuidado de não fazermos juízos superficiais ou julgamentos superficiais. Abram comigo, por favor, em Tiago, capítulo 2, lá no Novo Testamento. Tiago, capítulo 2. A partir do versículo 1, nós temos assim a exortação de Tiago, irmão do Senhor, servo de Deus. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Ou seja, não exerça uma fé em que você faz separação entre pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência, ou seja, tratardes com maior respeito, com mais cuidado, o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes, tu assenta-te aqui em lugar de honra, ou seja, senta aqui no melhor lugar, que você está bem vestido, que eu estou vendo que você é rico. E para o pobre você disser, tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Então, quando nós falamos sobre roupa, nós precisamos entender que não devemos fazer juízos superficiais. Nós precisamos ter o cuidado com respeito a isso. Mas observem que as diferenças que são qualitativas a respeito de valor, elas se apresentam em diversos momentos como tentações que podemos cair em dar preferências a pessoas que estão melhor vestidas, bem vestidas, em detrimento daquelas que não estão tão bem assim. Então, esse cuidado nós precisamos ter, principalmente quando nós recebemos pessoas na igreja. Porque se nós estamos acostumados a
nos vestir de uma forma e alguém entra vestido de uma forma diferente, nós corremos o risco de fazer algum juízo superficial, porque a qualidade da roupa daquela pessoa é porque ele comprou no mercado e ele não comprou no melhor shopping da cidade. Esse cuidado nós precisamos ter. Mas qualidade, de acordo com a Escritura, também pode ser levada ao extremo. Por exemplo, Jesus repreendeu o vestir-se de modo extravagante, quando ele disse o seguinte, Mateus capítulo 11, quando ele falou a respeito de João Batista. Essa passagem é interessante. Por favor, examinem comigo aqui. Eu preciso fazer uma consideração. Quando o Senhor, Mateus capítulo 11... a partir do versículo 7, ele deu testemunho acerca de João Batista, o último grande profeta que preparou o caminho do Senhor. Ele disse assim, versículo 7, Mateus 11, versículo 7. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Notem agora o versículo 8. Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Uma leitura rápida aqui não nos permite perceber alguns detalhes interessantes a respeito da masculinidade daquele profeta. O Senhor Jesus se referiu aqui, quando ele falou a respeito das vestes de João Batista. Na língua grega, roupas finas ou trajos palaciais, ou as roupas vestidas nos palácios reais, eram roupas adequadas a homens que serviam nos palácios de forma efeminada. Então, quando Jesus falou a respeito de João, disse: o que é que vocês foram ouvir lá? Vocês foram ouvir um nada? Vocês foram ouvir um homem que andava nos palácios negando a sua própria masculinidade com roupas inadequadas? Não! Vocês foram lá ouvir um homem de Deus. E as suas vestes eram características dos antigos profetas. Então, essa qualidade aqui apresentada pelo Senhor Jesus, ela é importante, porque quando o Senhor Jesus fala de roupas finas que assistem nos palácios reais, ele quis dizer que a aparência dos homens do palácio de Herodes, inclusive a dele, o rei, não se comparava com o look masculino de João Batista, ou seja, ele era diferente. Destacava-se pela maneira como se vestia, reconhecidamente. Então, hoje, eu confesso, é difícil para você e para mim comprar roupas adequadas para um cristão. Por quê? Boa parte dos estilistas do nosso tempo são homossexuais. E eles tentam imprimir, então, cada vez mais a cultura andrógena. E na cultura andrógena, você vai hoje para uma loja, procura comprar uma calça, você veste, se entrar, e você não sabe se é para homem ou se é para mulher. Você não sabe se a camisa é adequada mais para um homem ou para uma mulher, porque eles dizem ela é unissex, ou seja, para ambos os sexos, e eu não estou dizendo que não existem camisas que podem ser usadas assim, mas o que eu estou me falando é a respeito do corte, a respeito do modelo. Às vezes você olha para um homem e a forma como ele está vestido, o desenho da calça, faz com que o seu corpo seja modelado de uma forma diferente, ele parece uma mulher. Passamos desapercebidos quanto a estas coisas, mas é uma realidade hoje vivida. Eu já disse isso em alguns lugares onde falei sobre o assunto e o pessoal acha engraçado, mas é verdade. Eu vou comprar calça hoje em Aracaju e eu digo: por favor, me dê uma calça para homem. Mas como? Eu disse: não, é calça para homem, aquela reta, sabe, cortada assim, porque tem umas que não entram. Essa é uma realidade que nós vivemos hoje. Terno hoje, slim, desenha você e se você vestir, você sai com cinturinha. Parece uma coisa simples, mas alguém está por trás de tudo isso aí. E
e quer forçar e imprimir um tipo de cultura diferente. Então, eu lembro aos irmãos, a Escritura não se cala a respeito do uso das vestes. Por quê? Porque nós precisamos entender, nós não podemos esquecer que Deus supre todas as nossas necessidades, nós devemos confiar em Deus quanto às nossas roupas. Ele disse isso quando ensinou em seu sermão da montanha. Eu não vou procurar algo relevante, algo caro, eu não vou fazer distinção porque o meu irmão não tem, ou eu posso ter, ou ele tem e eu não posso, mas eu preciso procurar algo que seja adequado e que reflita aquilo que eu sou. Essa é a verdade. Então, o cerne da questão agora, para que a gente possa seguir o assunto, e que deve estar óbvio quando nós falamos sobre roupa, é que sim, roupa é algo relevante, ela reflete alegria ou tristeza, como nós já vimos, riqueza ou pobreza, festividade ou atividades cotidianas. E sendo assim, não é estranho que Deus proíba a cultura andrógina, ou seja, a confusão de sexos, no modo como nós nos vestimos. Deuteronômio 22, versículo 5, vamos para lá. Deuteronômio 22, versículo de número 5. Notem que a Bíblia proíbe de forma enérgica, sua linguagem é clara e enérgica, o tipo de confusão sexual que poderia resultar em uma mulher vestindo a roupa de um homem ou um homem vestindo a roupa de uma mulher. Deuteronômio 22, versículo 5. A mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar à mulher. Porque qualquer que faz tais coisas é abominável ao Senhor teu Deus. De uma forma simples, nós não estamos aqui agora defendendo que a cultura cristã ela é baseada, então, na chamada cultura pentecostal ou fundamentalista. A mulher só usa saião, homem só usa calça ou terno. Eu lembro que quando pastoreei em Goiás, uma senhora antiga da igreja, ela tinha ido pela primeira vez, eu já estava lá há alguns meses, e era um período quente na cidade, e o conselho não fazia objeção que nesses casos eu não usasse terno, e naquela situação eu só estava apenas com uma gravata. Ao cumprimentar-me à porta, eu pensei que ela ia falar alguma coisa a respeito do sermão, se ela entendeu, se ela não entendeu. Enfim, ela só disse assim: se o meu pastor, reverendo fulano de tal, um europeu que passou por essas bandas como missionário, o visse pregando no púlpito desse jeito, ele o arrancaria dali, na hora. Aí eu disse: mas por quê, minha irmã? Porque eu preguei alguma heresia? Eu falei alguma coisa inadequada? Ela disse: não, porque o senhor não estava de terno. A questão não é essa. Veja, existem roupas adequadas. Você não vai fazer uma teologia dizendo que agora o pregador precisa usar toga, ou precisa usar terno, ou só roupa, camisa social, ou ele vai falar só com uma camisa. Dependendo dos contextos, ele precisa se vestir adequadamente. Ele não pode fazer confusão. E aí pensem comigo outra coisa, e vamos falar de uma realidade que eu acredito, ela pode nos ajudar a entender bem esse sentido. Se você pegar a cultura oriental, em muitos lugares é comum que os homens não usem calças visivelmente, elas estão por baixo de roupas que parecem mais aquelas togas que usamos nos coros das igrejas. E se você for olhar a forma como a mulher se veste, se não houvesse distintivos na forma, na costura, poderia parecer ser a mesma. Mas por que quando a gente vê na TV, a gente sabe que aquele ali está se vestindo na cultura dele como um homem e ela na cultura dela como uma mulher? Porque algumas distinções, elas já são claramente apresentadas para nós. Então, se na nossa cultura e à luz da palavra de Deus, nós sabemos que não há uma proibição clara para que a mulher use uma calça jeans, nós sabemos disso, nós sabemos que tem uma calça adequada para o corpo de uma mulher, e eu não vou usá-la. Existe uma calça adequada para o corpo de um homem, o sentido é esse aqui, existe uma camisa adequada para uma mulher, apropriada para ela, que você não vai usar. Então, por favor, não me apareça com baby look.
Existem camisas adequadas. É isso que eu quero dizer. A sociedade ou a nossa cultura, ela tenta pintar a imagem que não, você pode usar, você é livre. Mas você precisa procurar fazer certa diferenciação. A mulher não usará roupa de homem, nem o homem roupa de mulher. Veste peculiar a mulher, porque qualquer que faz tais coisas, vejam, é abominável ao Senhor teu Deus. Em outras palavras, ser culpado de confusão nesse ponto é ser culpado de praticar algo abominável por Deus. Então não é uma questão de neutralidade. Concluindo essa parte, a menos que uma cultura esteja entregue à rebeldia e decadência, tem de haver diferenças claras entre roupas. E os meninos precisam aprender isso de seus pais. Desde cedo, os pais precisam acompanhar, e principalmente os homens de Deus, as roupas que os meninos devem vestir, para as ocasiões, para os momentos. Você não vai de camiseta no dia do casamento da sua filha, você não vai entrar assim. Por quê? Porque não é adequado. Você não se apresenta perante o juiz, da forma como eu estou me vestindo, ou se você for numa repartição pública de bermuda, não há nenhum pecado em usar uma bermuda, mas você não entra, porque ali existem normas. Nós precisamos também ter esse cuidado e fazer essa diferenciação quando nós entramos na casa de Deus. Você não vai ser julgado pela roupa que você usa. Mas tem um momento em que o menino começa a amadurecer e ele começa a querer se vestir como homem. E aí ele vai deixando as bermudas de lado e ele começa a dizer, não, aquele momento solene ali exige que eu me vista como meu pai, ou eu me vista como os homens da igreja. Eu procure me apresentar assim diante do Senhor. Vai envolver então aquilo que você é, a forma como você quer passar ou transmitir o que você pensa ou como você vive. Sinais externos então não podem ser analisados com neutralidade. Tal como a proibição de roubo diz respeito à existência da propriedade privada. Ou seja, se o roubo é proibido, existe propriedade privada. Assim como o adultério pressupõe o casamento, por isso que ele é proibido, a condenação do vestir-se de modo andrógeno pressupõe o fato de que homens e mulheres precisam se vestir de forma diferente. E essa pressuposição, ela vai refletir o modo de pensar do cristão, que vai ser compartilhado na forma como ele se veste. Isso aí não pode deixar de ser trabalhado também entre nós. Claro que nós vamos fazer tudo isso e observar tudo isso, fugindo daquelas situações onde nós vamos agora criar normas, onde as roupas precisam ser desse modo, ou os cristãos precisam viver desse modo, como algumas igrejas fundamentalistas ou pentecostais, que o homem ele então só vive de terno e ele vai dormir de roupa social, porque ele tem medo de Jesus voltar e vai encontrá-lo de ceroulas. Não. Existe lugar para roupa de dormir, existe lugar para roupa de sair, para roupa de trabalhar, para roupa do esporte, para roupa do acampar. Mas precisa ser roupa de homem. Nós precisamos buscar isso sim. Falando sobre cabelo e barba agora, vamos andar então um pouco. A Bíblia também nos ensina, mais do que talvez desejássemos saber, sobre a questão do cabelo e o comprimento dele. É interessante isso, porque existe uma passagem que nos dá mais informações sobre este assunto, e eu gostaria de mostrar para vocês aqui na íntegra. Vamos para 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 11. 1 Coríntios 11, a partir do versículo de número 11. Na realidade, eu vou ler a partir do versículo 2, tá certo? O versículo 1 diz, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. De fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes as tradições, assim como vô-las entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo.
Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo. Raspar o cabelo aqui não é ficar careca, não, é diminuir o seu comprimento, tá certo? Mas se lhe é vergonhoso tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar véu. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça por ser ele a imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Em que sentido? Porque Deus criou a mulher, como o pastor Ronaldo nos ensinou, para ser a sua auxiliadora idônea. Não que ela não seja portadora da imagem de Deus. É no sentido da posição, da ordem da criação. Versículo 8. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque, como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, e Paulo completa, e nem as igrejas de Deus. Então, vejam, no verso 14 dessa passagem, Paulo nos ensina que as distinções de tamanho de cabelo entre homens e mulheres são naturais, não culturais. Versículo de número 14. Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? O fato de que as mulheres receberam cabelo comprido é parte da ordem da criação de Deus, e os homens têm cabelo curto pela mesma razão. Então algumas coisas a gente não entende ou não compreende bem, mas percebam como Paulo vai explicando esta passagem. Alguns têm tomado, por exemplo, esta passagem para dizer que as mulheres devem usar véu, mas essa não é de forma alguma o propósito da passagem. Paulo diz que o cabelo da mulher lhe é dado como um véu natural. Observem o versículo 15. Certamente, se uma mulher com cabeça raspada se convertesse, ela deveria usar um véu até que o seu cabelo crescesse. É a orientação. Mas aí você pode perguntar, tudo bem, vamos pensar, o que é que Paulo quis dizer com longo? Quão longo é longo? Ou quão curto é curto? Essa é a palavra. A resposta é realmente muito simples. A natureza mesma pode nos dar essa lição. Muitas vezes nós nos tornamos como sofistas quando a palavra de Deus atropela aquilo que nós gostamos mais. Quando vemos alguém na rua, é possível descrevê-lo como tendo cabelo longo ou cabelo com corte curto. Não é verdade? A gente consegue. Quando descrevemos alguém, sempre fazemos isso. Nós não gostamos de chamar um homem que tem um cabelo um pouco maior de cabeludo? A gente sabe, a gente faz a distinção. Agora, pensem comigo. Curto e comprido aqui são expressões de comparação. São comparativas. Um cabelo não é longo em comparação com uma viagem de, 500 quilômetros até o Recife. Ele é longo em comparação com um cabelo que é curto. O que Paulo está dizendo aqui, o que ele está exigindo aqui, em tais comparações, é que os homens tenham um cabelo mais curto e as mulheres um cabelo mais comprido. Qual é a intenção? Que não haja confusão. Não sei se vocês já perceberam alguns cabelos hoje das moças que estão defendendo o movimento feminista com unhas e dentes. Elas tentam modificar-se parecendo-se homens. Você acha estranho, mas tudo tem um fundamento por trás. A questão é essa aqui. Então, muitos podem ir adiante e insistir no tipo de roupa, como eu já falei dos fundamentalistas. Agora vamos olhar o centímetro do cabelo. Tem igreja que tem a reguinha para medir o centímetro do cabelo da mulher, o centímetro da saia. A questão não é essa aqui. A Bíblia não exige que os homens cortem o cabelo como se estivessem no exército. Eu gosto de cortar meu cabelo assim, minha mulher não gosta. Mas aí quando eu corto, ela diz, vou fazer o quê? Você corta, né? A questão não é essa.
A questão é preciso haver um diferencial na igreja. A pessoa vai entrar na igreja, vai ter todo mundo com o cabelo passando do ombro lá embaixo. Já pensou? Todo mundo assim. Não há distinção. Não haverá diferenciação. Ou todo mundo com o cabelo raspado como se fosse militar, homens e mulheres. Ninguém entenderá nada. A distinção sempre foi natural. A natureza, eu repito, ela mesma ensina isto àqueles que podem usar a cabeça para pensar. O homem pode ter o cabelo na altura das orelhas, um pouco maior, e ainda assim ser bem mais curto que o cabelo de uma mulher. A diferenciação, ela sempre precisa existir. Então, você que é homem casado, não pode ter o cabelo maior que o da sua esposa, é isso que eu quero dizer. Não vai ficar uma coisa meio estranha. Ela está com o cabelo raspado e curtinho e você está com o cabelão lá até as costas, parecendo o Wesley Safadão. Vá para lá, meu amigo. Ele até cortou o cabelo dele agora, né? Coisa estranha, esquisita. Eu lembro que uma vez, quando ele não era famoso, eu estava na fila de um banco e ele estava com outro cara lá, mas eles se mexiam tanto com aqueles cabelos. Aí eu olhei assim, eu disse, rapaz, pensei que era mulher, bicho. Falei bem assim. Aí o cara do lado olhou para mim e disse, com raiva, o cara quase me bateu. Esse cara é o Wesley Safadão. E eu disse, eu sei lá quem é o Wesley Safadão, eu nem sabia quem era. Mas assim, não havia diferenciação. É sobre isso, a questão é essa, o ponto é esse. Então, essa passagem de 1 aos Coríntios proíbe duas coisas. A primeira, que se inverta o uso do comprimento do cabelo, isto é, que o homem tem o cabelo longo e a mulher o cabelo curto. E a segunda é que proíbe a confusão, que eu repito, andrógena, que não permite que o comprimento do cabelo seja relevante para distinguir entre homens e mulheres. Então, se você tem um cabelo um pouco maior, você precisa organizá-lo e você precisa arrumá-lo de uma forma que você seja visto ainda como homem, e não misturado, que ninguém sabe quem você é. Embora as mulheres devam ter cabelo comprido, há um sentido no qual os homens devem ser, digamos, mais cabeludos. Por exemplo, vou citar aqui Clemente de Alexandria, um dos pais apostólicos. Ele expressou de modo notável esse assunto quando ele disse assim, preste atenção, é, portanto, ímpio desonrar o símbolo da masculinidade, os pelos. Por que Clemente de Alexandria, um antigo pai da igreja, disse isso? A história relata que ele estava em guerra, como pastor, contra uma prática disseminada na degenerada e depravada Roma. Sabe qual era? A depilação. Os romanos amavam se depilar, todo o corpo. Clemente, então, ele estava lutando com isso, ele estava em guerra. Na realidade, veja, não era simplesmente com um ato do homem depilar o seu corpo, não andar com a sua barba, tirando tudo, mas com o que estava por trás disso, um processo crescente de efeminação, não somente na aparência, mas também nas roupas em seus dias, e isso estava entrando na igreja cristã. E eu acredito que Clemente fez isso de uma forma muito mais forte, enérgica, do que muitos de nós fazemos hoje. Por exemplo, quando nós olhamos essa questão de roupa e essa questão de cabelo, barba, às vezes a gente pensa assim, né? O pastor agora está dizendo que todos têm que usar barba, o pastor iniciou essa história de barba na igreja. Eu não ensinei nada a respeito disso, exceto aquilo que a Escritura diz. Veja, embora a mulher tenha cabelo comprido, que é a glória dela, os homens foram dotados com mais cabelos. A Escritura vai chamar também o cabelo ou o pelo do rosto de cabelo em algumas partes, a barba. Especificamente, Deus deu aos homens barba. A questão aqui, vou repetir, porque às vezes acontece isso. Eu fui ensinar a igreja a respeito do uso de bebida alcoólica, o que a Escritura fala a respeito. A Escritura não proíbe que o homem maduro faça uso de bebida alcoólica parcimoniosamente, com moderação. A Escritura proíbe desde o início a embriaguez. Ensinei claramente. Sabe o que saíram dizendo? O pastor liberou tudo. Os jovens vão encher a cara. Eu não ensinei nada disso. Eu ensinei o que a Bíblia fala e condenei esse pecado que é a embriaguez. Aí, para que você não saia aqui dizendo agora que eu que estou ensinando que todo homem tem que ser barbudo,
A questão aqui não é que seja pecado ou errado barbear-se. Mas o ponto aqui, irmãos, é que a Bíblia ensina que a barba é um sinal de honra masculina. Essa é a questão. Então, o homem não vai deixar de ser homem se barbear. É claro, é lógico. Mas não tem como negar que, diferentemente dos pagãos, os judeus, os israelitas, eles eram reconhecidos assim, revelando a sua masculinidade quando faziam uso da barba. É interessante quando eu mostro as fotos para Adriana de anos atrás, e ela olha assim, no início foi uma resistência, aí eu comecei a deixar crescer, mas eu não estou gostando disso e tal, e vai lá e ficou. Hoje, se tirar, ela reclama. E ela olha para as minhas fotos, mas você tinha cara de menina sem barba antigamente. Não, veja, é uma comparação interessante, é engraçado o que eu estou falando. Mas o que eu estou dizendo é que, de certo modo, muda. Aí eu brinco. Quando eu comecei a deixar barba na igreja, aí as velhinhas diziam, pastor, mas você vai deixar barba, vai ficar muito velho. Eu disse, mas eu tenho cara de menino, eu tenho que deixar. Mas, no fundo, o que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte, em uma cultura tal como a nossa, quando a androgenia é a moda, não devemos nos surpreender porque a barba se tornou algo tão raro. Hoje existe um movimento de que os cristãos todos têm que usar barba. Eu não estou defendendo isso aqui. A Escritura não está apontando para isso. Mas, por outro lado, se os irmãos perceberem, existe tanta confusão em nossa cultura que até mesmo o movimento homossexual está fazendo uso da barba. Para quê? Para tentar pegar um sinal de masculinidade e dizer, olha, isso não é nada de sinal masculino, isso é um sinal do movimento gay também. Mas você sabe que se a pessoa está afastada de Deus de maneira tal que começa a querer se vestir como mulher, a primeira coisa que ele vai fazer, esse homem, é rapar a barba. Então, voltem aqui comigo e pensem. Sempre que um homem quiser parecer-se com uma mulher, ele sempre vai lembrar, e eu estou me referindo aqui àqueles que se afastaram, obviamente, do propósito de Deus. Eles sempre vão tentar tirar aquilo que será empecilho para ele, o que? Os pelos no corpo, a barba no rosto. Ele vai querer mudar a forma como Deus o criou. Existe uma passagem que eu gosto de usar, ela é bem interessante para a gente pensar aqui. Abram comigo em 2 Samuel, capítulo 10. 2 Samuel, capítulo 10, versículos de 4 a 5. Segundo livro de Samuel, a partir do versículo de número 1. Os versículos-chave são os versículos 4 e 5, tá certo? Mas eu vou ler a partir do versículo de número 1. Depois disto, morreu o rei dos filhos de Amon, o rei dos Amonitas, e seu filho Anum reinou em seu lugar. Então disse Davi, usarei de bondade para com Anum, filho de Naás, como seu pai usou de bondade para comigo. E enviou Davi servos seus para o consolar acerca de seu pai. E vieram servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Mas vejam só então. Mas os príncipes dos filhos de Amon disseram a seu senhor, Anum, pensas que por Davi te haver mandado consoladores está honrando a teu pai? Porventura não te enviou ele os seus servos para reconhecerem a cidade, espiá-la e destruí-la? Anum então seguiu esse conselho errado. E o que foi que ele fez? Versículo 4. Tomou então Anum os servos de Davi e lhes rapou metade da barba. E lhes cortou metade das vestes até as nádegas e os despediu. Sabedor disso, enviou Davi mensageiros a encontrá-los, porque estavam sobremaneira envergonhados. Aí você pode pensar, porque tiraram a roupa deles, deixaram eles com a bunda de fora? Não, observem. O versículo de número 5 termina dizendo, deixai-os, o rei mandou dizer, estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então vinde. Observem que a barba era um sinal de respeito, e Anum, ele pegou e cortou aquilo que era o sinal de respeito em Israel, que identificava aqueles homens, aqueles valentes de Davi. E o que foi que ele fez, o rei amonita, para humilhá-los? Raspou, arrancou metade da barba,
cortou as roupas dele, ou seja, deixou-os nus até as nádegas. E aí hoje você tem adolescente querendo andar mostrando aquilo que é vergonhoso, as nádegas. Quer andar com a bunda de fora, ele quer andar mostrando a cueca, ele quer andar mostrando lá o traço dele lá, da nádega dele. Isso é errado. Porque é vergonha. Não é uma postura viril. Alguém já pesquisou a respeito de como surgiu essa cultura de andar com a calça abaixada? E ela começou nos presídios, onde os homossexuais se tratavam assim, mostrando quem era e quem estava disposto a manter tal relação. Andava com a calça abaixada, mostrando a cueca. Aí tu é cristão e quer andar desse jeito. No mínimo vão pensar que você é um malandro, eu acho que você não quer parecer com ele. Ou sequer você está tomando um caminho errado, é um caminho totalmente contrário ao que o Senhor propõe para você. Observe então que o sinal de respeito está na maneira como os homens eles se portam. Em momento de dor, quando Esdras viu como estava a casa do Senhor, diz o texto, ele rasga as suas vestes, ele rasga o seu manto, ele arranca os cabelos da sua barba, da cabeça e da barba. A barba na Bíblia é mencionada como sinal de respeito, como eu disse, e é descrita como sinal de unidade entre os homens de Deus. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. Então, repito, não é pecado que o crente, o homem de Deus, faça a sua barba. Mas pelo menos entenda que se você deixá-la crescer, ou se vir alguém, um homem, deixar crescer, você tem que mudar a maneira como você fala com ele. Tá com a cara suja, rapaz? Às vezes chegavam para mim e diziam, não tem barbeador em casa não, pastor? Não é a forma como a gente deveria enxergar esse sinal de masculinidade. É sobre isso que eu quero dizer. Mas é porque a cultura do nosso tempo quer vender Gillette, Mac 3, né? E aí se os cristãos pararem de comprar o Mac 3, vai tomar prejuízo aí a Gillette. Mas, observem, o Senhor Jesus mesmo, a profecia de Isaías 50, diz que ele teve barba. Então, não era uma coisa estranha, algo que é estranho para a nossa cultura hoje, principalmente entre os cristãos, e eu falo disso, entre nós presbiterianos e reformados, principalmente no Brasil, é esquisito. Alguns acham estranho quando o cristão começa a criar barba, mas se você pegar no movimento pentecostal, infelizmente, é motivo de disciplina. O presidente, tempos atrás, da Convenção das Assembleias de Deus, começou a dizer que os crentes estavam moderninhos porque começaram a deixar a barba crescer. Ele precisa ler a Bíblia. Porque o povo de Deus nunca teve problema com barba. Agora, olhem só a passagem final que eu quero concluir. Em Isaías 50, a partir do versículo 5. No mínimo, eu queria mostrar a vocês que, de fato, a barba é um sinal de honra e, no mínimo, a gente não deveria desprezar esse ensino. Então, pensar sobre isso. Isaías 50, a partir dos versículos 5 e 6. Que possamos agir com maior naturalidade se em nosso meio tem homens com barba ou sem barba. Não há questões a respeito disso. O versículo de número 6, ele vai dizer o seguinte, veja, o versículo 5 diz, o Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, não me retraí. Ofereci as costas aos que me feriam, e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Se você não ler com detalhes, você vai perceber que esses cabelos aí foram os daqui. Mas a sua face foi oferecida e os seus cabelos, ou seja, a continuidade deles no homem, é que foram arrancadas. Nessa profecia, então, nós temos uma referência ou uma evidência de que o Senhor não andaria diferente daquilo que, culturalmente, entre o povo pactual de Deus, era algo obediente e não era algo estranho. Porque tudo isso se encaixa com a distinção que Deus exigiu que os israelitas mantivessem entre eles e os povos de Canaã. Por exemplo,
Muita gente fala a respeito de tatuagem, e aí vão criar aquela cruzada contra tatuagens, dizendo que é algo pecaminoso, e vão tomar a passagem em Levítico 19 e vão dizer assim: olha, você não pode fazer marcas no seu corpo. Muita gente usa esse texto de forma inadequada, porque quando se fala em marcas no corpo, que muitas delas envolviam até mutilações, aquilo estava envolvido com os chamados cultos pagãos. Não tem nada a ver hoje quando alguém decide fazer uma tatuagem em seu corpo. A orientação sempre que nós precisamos dar à luz da Bíblia é perguntar, por exemplo, a quem quer fazer a razão por que quer fazer, que mensagem quer fazer. E lembrando que quando ela fica, ela é permanente, e se você precisar tirá-la, você vai gastar muito mais dinheiro do que colocá-la. Agora, você não pode demonizar aquilo que a Escritura silencia. E geralmente quando falam comigo, olha, a Bíblia diz, lá em Levítico 19, que é pecado fazer tatuagem. Aí eu leio Levítico 19, 27. Não cortareis o cabelo em redondo, nem danificareis as extremidades da barba. Geralmente quem vai falar comigo isso está com o rosto pelado. Eu disse: e você por quê? Não faz a barba, está fazendo a barba, rapaz. O versículo antes está dizendo que você não pode fazer isso. Se você tomar ao pé da letra, então você também está pecando, porque você está andando com a cara lisa. Meu problema? Mas aí eu quero interpretar de acordo com o meu gosto. E é onde entra o problema. Então é muito mais prudente você observar o que a Escritura diz sobre a barba, e já entrando então nessa parte final, sobre os adereços que o homem precisa ter o cuidado de usar. Isso envolve também tatuagem, mas precisaria de uma palestra mais específica, provavelmente mais adiante, em outro momento nós poderíamos fazer. Mas eu queria deixar só claro isso como regra de interpretação. Como nós devemos interpretar a Bíblia, e ela não pode ser interpretada segundo o nosso gosto. Às vezes nós pastores dizemos: eu não quero que você faça isso. E cadê a base bíblica? Cadê a apresentação clara na Escritura de como você deve orientá-lo? Então, geralmente, o que é que eu faço quando alguém pensa em fazer uma tatuagem? Eu tento desencorajá-lo, a princípio, mostrando se realmente é isso que ele quer, qual a decisão que ele vai tomar. Se for jovem ou adolescente, a situação é mais séria, porque ele precisa da autorização dos seus pais, então ele não pode fazer como um sinal de rebeldia, então eu trato assim. Mas eu não posso tomar Levítico 19 e dizer: olha, está aqui, porque Levítico 19 não está tratando de tatuagens, como nós vemos hoje. E você sabe também, você pode tomar e dizer: não, mas as tatuagens, muitas delas surgiram em presídios, as gangues se marcando, as tribos se identificando, mas o cristão pode pensar em fazer, e ele quer passar uma mensagem diferente. E aí você vai usar Levítico 19 e vai bater nele e dizer que ele não pode fazer marca? Cuidado, ele pode pegar Levítico 19 e dizer: olha, aí o senhor não poderia estar fazendo a barba. Porque até mesmo no modo como a gente cria a barba, hoje, os barbudos, a gente sabe que se nós fôssemos levar as passagens bíblicas à risca, nós também estaríamos em falta. A questão não é essa, porque eu preciso parar minha barba também. Se eu for deixá-la como uma barba de Arão, ela vai-se embora. Mas o princípio não é esse, eu lembro. É sinal de honra, identifica um sinal externo para um homem, mas o homem não vai deixar de sê-lo se fizer. Mas nós precisamos lembrar destes signos ou destes sinais de forma muito clara. Para eu terminar, irmãos, de verdade, eu queria só dizer para vocês que quando nós estamos mostrando este assunto para os homens de Deus, precisamos lembrar que esta é uma questão que deve ser regida pela nossa liberdade cristã em Cristo Jesus. A última passagem que eu queria mencionar, Efésios 2, versículos 14 e 15, diz o seguinte, Efésios 2, versículos 14 e 15. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio à inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças,
para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Então notem que isso era parte do código de santidade, todas aquelas orientações antigas que se cumpriu em Cristo Jesus. Por isso não estamos dizendo que os homens cristãos devem manter a barba. Essa é uma questão, repito, que deve ser regida pela liberdade cristã. Ao mesmo tempo, eu quero lembrar hoje de que Deus, em sua bondade, tem dado aos homens a oportunidade de deixar claro, e acima de qualquer dúvida, qual é o seu sexo, como Deus o criou. E uma afirmação desse tipo é inteiramente adequada em uma época como a nossa. Então, embora usar a barba não seja necessário, é necessário rejeitar a aversão disseminada contra ela, tão comum muitas vezes até nas igrejas. Do mesmo modo, eu lembro aos irmãos que quando nós pensamos em roupas, ou quando nós pensamos em outros sinais, nós precisamos ter o cuidado para entender o nosso tempo e saber qual é a mensagem que nós queremos passar como cristãos. Qual o nosso objetivo, por exemplo, quando nós usamos determinados adereços? Se eles se identificam conosco como homens, ou se eles estão nos identificando muito mais como aquilo que a cultura do nosso tempo quer. Algo indefinido, andrógeno, ninguém sabe se é homem ou se é mulher. Como homens de Deus, precisamos entender aquilo que o Senhor nos ensina na forma correta. Como precisamos tratar o nosso coração, e como o tratamento bíblico a respeito das razões do nosso coração motivarão todas as coisas que nós vamos fazer. E isso passa até mesmo por questões simples que muitas vezes não nos apercebemos. Eu quero concluir lembrando aos irmãos mais uma vez que o desafio para nós hoje passa também por receber, por instruir os nossos meninos da forma correta, e receber os jovens que estão chegando nas igrejas reformadas, presbiterianas, porque estão tendo acesso e conhecimento à fé bíblica por meio das redes sociais, por meio da internet, e muitas vezes chegam na igreja com costumes diferentes e nós não estamos sabendo tratá-los e orientá-los biblicamente. Às vezes nós não sabemos o motivo pelo qual ele estava andando assim, ou ele se vestia desse modo, ou ele estava usando esse tipo de cabelo, ou ele fez alguma tatuagem, e nós simplesmente dizemos, este não serve, ele não dá para ficar em nossa congregação, e aí nós pecamos e não ouvimos a exortação de Tiago. Nós vamos dar preferência a uns e a outros. Eu lembro que anos atrás, em um acampamento que nós fizemos, de jovens, de adolescentes, dois rapazes de outra igreja participaram desse acampamento comigo. Eles faziam parte de uma banda de rock. Daí você já vê. Um tinha um cabelão estilo Metallica, Anthrax, Sepultura. Todo de preto. O outro tinha um cabelo curto, assim como o meu, mas ele tinha uma argola na orelha e tal. Então, os pais, quando viram, disseram, pastor, cuidado com esses meninos. Diz, calma, rapaz. Quando chegou aqui, os engomadinhos é que me deram trabalho. Não eles. Não faltavam os horários, participavam dos cultos, eram atentos à pregação. E os de camisa polo, eu tenho que estar acordando lá, dormindo, sem vergonhos, que ficavam perturbando até tarde. Mas o sinal exterior deles estaria mais adequado ao que eu achava ser normal. Então, nós precisamos ter cuidado com isso, porque muitas vezes nós passamos a fazer doutrinas em cima daquilo que o Senhor diz, não façam doutrinas. E qual a orientação que nós precisamos dar para esses rapazes? Precisamos acompanhá-los, apacentá-los, precisamos cuidar deles como homens mais velhos, ensinando aos mais jovens, e pegar esses meninos e trabalhar com eles diariamente. A partir do coração, mostrar como deve ser a postura de um rapaz. Nós temos problemas seríssimos hoje com os chamados ministérios de louvor na igreja. Rapazes efeminados, claramente, da roupa à fala, aos gestos. Pastores hoje, efeminados, eles pregam fazendo assim, eles pregam no seu... Não é a postura de um homem. Aí você vai dizer, mas pastor, me diga onde claramente diz isso.
Por inferência, nós vamos encontrar tudo aquilo que o Senhor nos diz. Por ensino claro, também como Deus fez o homem. E por sinais exteriores, do mesmo modo. Então, meus amados irmãos, o desafio é muito grande para a gente. E eu encerro com uma ilustração que eu achei interessante. Quando a minha filha, ela tinha, eu acho que uns 5 anos de idade. Ela chegou uma vez para mim e disse assim: pai, por que os padres católicos falam como se fossem gatinhos e os pastores pregam como se fossem cães? Eu disse: que história é essa? Me explique melhor aí. Não, porque uma vez eu vi na televisão e o padre fala irmãos e tal. E o senhor e o vovô pregam assim, e Jesus salva e tal. Aí eu disse: agora eu entendi o que ela quis dizer. Na cabecinha dela, ela percebeu uma diferença. Então, as crianças percebem. As moças percebem os rapazes. Então, que elas vejam em vocês verdadeira masculinidade a partir da piedade. Vocês que precisam e estão se preparando para o casamento, se sentem um desejo, eu sei que a maioria aqui. E que sejam conhecidos como homens de Deus à medida que nós estamos ensinando aqui mais uma vez o que vocês já sabem e estamos reforçando nesse caminhar que vai moldar também sua postura, seu comportamento, seu procedimento. Não sejam conhecidos como aqueles que têm passado uma ideia no mundo de que as moças gostam de rapazes mais sensíveis. Elas procuram, de fato, na igreja, homens bíblicos, que servem, que amam, que são humildes, mas que estão dispostos a salvar, a proteger, que tomam a frente, a dianteira, e que não desprezam estes sinais externos de masculinidade bíblica que o Senhor nos entregou. Então, eu penso que é um assunto que nós poderíamos estender ainda mais, o tempo não nos permite, mas a minha oração é que possa ter ajudado a você a pensar um pouco sobre isso e sobre algumas questões que muitas vezes nós não pensamos ou refletimos tão bem. Vamos orar. Senhor, obrigado por este momento e tempo de graça em que o Senhor nos proporciona a oportunidade de estudarmos as Escrituras e percebermos como ela menciona sinais externos de masculinidade desde o princípio. Ajuda a enxergá-los, ó Senhor, entendendo que muito do que foi exigido e ensinado no passado se cumpre em Cristo, deve ser regido pela nossa liberdade cristã, submissa à palavra, mas não pode ser negligenciado. O ensino que nos mostra padrões, a forma como nós devemos nos conduzir, aquilo que nós devemos fazer. Ajuda-nos, ó Senhor, nesta tarefa, o desafio que temos de vivermos assim, em obediência ao Teu nome, em louvor e glória ao Senhor. Concede-nos a graça de criarmos os nossos filhos, ensinarmos o menino, o jovem, o adolescente, a buscarem, através da orientação bíblica, o direcionamento dos seus pais, no temor do Senhor, evidenciarem para o mundo estes sinais. Em um mundo tão confuso, onde tudo está misturado, onde existe uma pressão para que não haja discriminação, ou seja, diferenciação até mesmo entre os sexos. A Tua palavra vem e nos ensina que o Senhor criou homem e mulher. Existem sinais distintivos, onde podemos percebê-los. E tudo isso nos ajuda a uma reflexão séria hoje, de como daqui para frente nós devemos nos portar. Que ninguém saia daqui confuso, ó Senhor, acreditando agora que ser homem é ter uma barba, mas que não se esqueça de que estes sinais o Senhor nos entregou como honra, e que mesmo se optarmos por não tê-la, não criá-la, já maduros, não nos esqueçamos de que a barba não irá fazer o homem, mas o homem de Deus é feito, é trabalhado, é ensinado pelo Senhor, e ele é chamado na maneira como vive, como fala, como se veste, como se porta, como serve, como ama,
ele é chamado a ser homem. É no nome de Jesus que oramos. Amém.